Com a paz do Senhor a todos. Hoje, pelo canal Feridos em Nome de Deus, estaremos trazendo mais uma reflexão. Manipulação através de louvores é possível? Sim, é possível. Não é à toa que as igrejas se beneficiam com os cantores gospel. Não é à toa que os louvores, muitos dos louvores foram usados para canalizar pessoas para dentro dos esquemas religiosos. Então, muitas das vezes, as pessoas estão dentro das igrejas, estão ali se desgastando, ensaiando, porque esses louvores são ensaiados sistematicamente, com o argumento de estarem cantando para Deus, e eu acredito que as pessoas estão sendo sinceras e realmente elas querem oferecer para Deus. Mas por trás disso, há aquela intenção. Será que os líderes religiosos não manipulam as pessoas através dos louvores? Será que as letras dos louvores realmente elas são oriundas da verdade? Oriundas do Espírito de Deus? Será que o Espírito Santo de Deus se envolve em mentira? Se envolve em engano? Será que o Espírito Santo de Deus, por acaso, não defenderia a verdade e os princípios do Senhor Jesus? E por isso eu digo, é impossível que o Espírito Santo de Deus se envolva no engano e em mentira, já que as Escrituras diz que em Deus é luz, e Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Então estaremos aprendendo, percebendo um pouquinho, porque aqueles que estão dentro dos esquemas religiosos, eles não percebem que muitas das vezes podem estar sendo enganados, sendo usados através do louvor, não só através de louvor, através de muitos outros argumentos e através de muitas mensagens, para servir a eles, servir ao reino deles. E por isso, muitas das vezes as pessoas dizem, eu estou fazendo para Jesus, mas será que realmente estão fazendo para Jesus? Será que não ocorre aquilo que aconteceu com a caminhada dos filhos de Israel no deserto? Que o profeta Amós denuncia e diz, por acaso foi a mim, vós que sacrificaram, foi a mim que cantaram os seus cânticos, foi a mim que fizeram tudo isso a Israel. Mas para o povo era fazendo para Deus, mas para os líderes, para muitos que estavam ali à frente daquele povo, para muitos desses líderes, estavam fazendo para eles, para manter já um reinado pessoal, um reinado de pessoas, para um grupo de pessoas se beneficiava por trás da santidade de outros, ou melhor dizer, se beneficiava através da fé de outro, da fé alheia, como muitos hoje, muitos religiosos, muitos líderes religiosos se beneficiam através da fé alheia, ou melhor dizer, às vezes lesam essas pessoas através da ingenuidade, através da sinceridade e através da própria fé. E Jesus tem advertido, sai dela, povo meu. Então são pessoas que são povo do Senhor, mas podem estarem sendo usados na mão desses homens para beneficiar os esquemas religiosos deles. Manipulação através de louvores é possível? Sim. Nós vamos prestar atenção a muitos louvores que as pessoas, em decorrer de muitos anos, cantam esses louvores. Eu cantei muito esses louvores e, de fato, eu achava que realmente eram louvores que tudo ali havia sinceridade, que era o louvor oriundo da sinceridade. Eu até imagino, acredito, que esses louvores cantados sem o cunho religioso, eu acredito que é maravilhoso. Eu acredito que faz muito bem para muita gente. Tem muitas letras de louvores que são exemplos bons para te tornar um ser melhor, te tornar uma pessoa melhor. Mas quando ele é levado para ser cantado dentro das igrejas, ele, por trás de tudo isso, existe aqueles que se beneficiam. A própria instituição religiosa, elas se beneficiam através desses louvores. Ensaiam para cantar bonito. Mas não é. Não é para Deus. É para emocionar os novos visitantes que chegam. Para que eles se sintam emocionados e ali venham dizer, fui tocado por Deus através dos louvores. É um show de emoção e por trás disso há, sim, malignidade. Não tenha dúvida disso. E nós vamos ver que muitos desses louvores foram cantados em toda a história desse cristianismo, desse falso cristianismo, mas a intenção era manipulação, manipular pessoas e canalizar pessoas para dentro de suas igrejas. É mais ou menos como você ir no mercado comprar um pacote de vela, essa vela para colocar na tua casa no dia que faltar luz.
Mas a partir do momento que você pega esse pacote de vela e leva para uma igreja para acender, automaticamente você comete o pecado de iniquidade. Você cometeu um pecado que está aborrecendo a Deus. Você está aborrecendo a Deus usando de objetos, usando de valores, usando de coisas terrenas para assemelhar as coisas espirituais e eternas. Já que o culto nosso deve ser em espírito e em verdade. Isso é, você, em particular com Deus, você pode muito bem experimentar de uma boa consciência, de um culto racional perante Deus. Não adianta falar mal de católicos que cantam louvores para Maria e para outros santos, e na verdade o sistema religioso protestante é evangélico, essa religião evangélica, ela canta louvores que da cabeça dos membros está cantando para Deus, mas no fundo, por trás de tudo isso, há uma malignidade, uma má intenção de estar cantando para beneficiar o processo religioso. Estaremos aqui dando início e vamos prestar bem atenção daqui para frente, porque eu tentarei mostrar para você, e você tentará entender, que poderá estar sendo manipulado quando canta esses louvores dentro dessas igrejas, ok? Uma pergunta. Devemos entender as Escrituras com os princípios das Escrituras ou aceitar a verdade e as mensagens tendenciosas? É isso que aconteceu. Trocaram Jesus, a palavra de Deus, por mensagens de púlpito. E as mensagens de púlpito tornou a verdade a ser seguida pelos membros. A verdade a ser seguida por esses fiéis. Mas Deus tem eles como povo dele. Sai dela, povo meu. Sai desse conceito religioso e segue a Jesus. Mas isso é verdade mesmo. Os princípios das Escrituras são deixados de lado. E o que realmente predomina na vida, como regra e fé, na vida dos seguidores, dos irmãos evangélicos, infelizmente, são as mensagens pregadas de púlpito, que se torna a palavra de Deus na vida deles. Mas isso é um engodo, isso é um engano, e existe, através disso, há uma malignidade, que é levar você a ser escravo, a ser preso religioso. E você ser canalizado justamente para dentro de uma denominação religiosa. E ali dá frutos para o sistema religioso e não para Deus. Já que dá fruto para Deus, aquele que deixaste de fazer esses pequenos, deixaste de fazer a mim. Então, quer dar fruto para Deus, faça para o próximo. Estará fazendo para Jesus. Foi os ensinamentos que Jesus deu. Mas se você acha que os ensinamentos da igreja é fazer para a igreja, quer fazer para Jesus, certamente você estará querendo se enganar. Ok? Vamos compreender mais um pouquinho? Usam tanto os louvores como também as pessoas. Pode? Claro. Os louvores são usados para provocar emoção no coração das pessoas. E para que as pessoas pensem que isso é visitação do Espírito Santo. Para que pensem que isso é a verdade que vem de Deus, que Deus está os tocando. Mas, na verdade, é um show de emoção, é um teatro, é uma encenação. Não é à toa que hipócrita e ator é igual. Púlpito e palco são sinônimo do outro. Infelizmente, esses palcos, esses púlpitos, se tornou o grande palco do engano. Não é uma peça teatral, porque sabe que ali é uma diversão. Nós estamos falando de coisas espirituais, religiosas, que vêm com cara de santidade. E, infelizmente, eles transformam tudo o que interessa a eles, transformam em anos de luz, isso é, para prender as pessoas. Eles fazem transformar em anjos de luz tudo que é conveniente a eles. Nem que para isso tenham que usarem a Bíblia, louvores e até mesmo as pessoas. As pessoas são usadas. E muitas dessas pessoas são deixadas pelo caminho. Muitas dessas pessoas, quando não servem mais àquele processo religioso, são praticamente expulsas, são humilhadas, são às vezes mortas na unha, no isolamento, dentro da própria igreja. Basta você não um dia mais combinar, não mais cumprir as expectativas daquela denominação religiosa, que ela automaticamente, ela de uma maneira ou de outra, ela adotará a técnica do pede para sair. E você irá perceber isso de agora para frente. Você vai entender isso. Você vai trazer à memória as lembranças das pessoas que um dia chegaram dentro dessas igrejas, foram recebidas com louvores e cânticos e tapinha nas costas.
E depois de meses e anos, por essas pessoas não mais corresponder com as expectativas dos líderes e da denominação, essas pessoas são desleixadas, essas pessoas são levadas ao isolamento, são levadas, às vezes, à humilhação dentro da própria igreja, a não ser que a pessoa ali saia e vá ter que, infelizmente, servir em outro ambiente, achando também que estará servindo para Deus. Mas está sendo usado por homens tendenciosos, homens maldosos. Eles fazem aquilo que convém para eles. E por isso, se transforma até em anjo de luz, tudo que é conveniente a eles. Nem que para isso tenham que usar Bíblia, louvores e até mesmo pessoas. É normal usarem Bíblia. É normal pegarem textos bíblicos e formar mensagens e fazer daquilo livro de regra e fé como verdade no coração dos seus seguidores. É normal roubarem palavra de Deus dada, direcionada a uma pessoa, por exemplo, a Davi, a Moisés, e o pregador ir lá pegar esta palavra e atribuir a outra pessoa, sem que Deus tenha direcionado aquela palavra a você, diretamente para você, diretamente àquele que crê em Cristo Jesus. Mas fazem isso constantemente. Na verdade, a Bíblia, na mão deles, é para justificar os seus atos, os seus ritos, suas obrigações e seus preceitos. E muitas dessas pessoas seguem cegamente, achando que isso é verdade, achando que através do púlpito, ali vem a verdade de Deus. Porque a palavra de Deus é Jesus e ela quer te libertar disso. Para que você não ouça mais a homens, para que você não siga mais a homens, mas para que você entenda que a verdade é Jesus. Mensagens vindas de púlpitos não significa Deus falando. Você acredita nisso, porque você foi treinado a acreditar nisso. Você nasceu em uma normalidade achando que o reino de Deus é assim, que a vida espiritual entre Deus e o homem é assim, porque te ensinaram assim, você aprendeu assim. E esses pregadores só reproduzem o que aprendem dos seus líderes. E as pessoas que chegam nesses ambientes religiosos, eles já chegam achando que a relação do homem para com Deus tem que ser pelos meandros, os mecanismos religiosos. E as mensagens têm sido o leme dessas pessoas. Elas deixam de ouvir a verdadeira voz do bom pastor, que é o Senhor Jesus. E através de Jesus, por Jesus você não tem manipulação. Pelo contrário, você tem a libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode muitas das vezes dizer, eu sou livre. Eu não faço isso, nem aquilo como José, Antônio e Pedro faz. Sou livre, sou liberto, mas é escravo religioso. É escravo da mentira, é escravo dos preceitos religiosos, é escravo dos ritos religiosos. E nenhum desses homens pode viver dentro de uma igreja dessa sem ser um cumpridor desses ritos e desses preceitos de homens. E por isso Jesus veio para acabar com isso, para libertar o homem, para fazer de você o templo para Deus, para dizer para você que só Ele, Jesus, é o mediador, que Ele é o único pregador do seu coração. E não existe outro pregador do seu coração. Você pode seguir qualquer homem se você quiser, porque você quer estar enganado. Mas não existe. Você não precisa de outro pregador a não ser Jesus dentro do teu coração. A obrigação minha, sua e de outros é dizer para você, se liberte, siga Jesus, seja um seguidor do Senhor Jesus. É canalizar você para Cristo, não para um lugar e para uma denominação e para uma religião. Isso não foi prática de Jesus, não foi prática dos apóstolos. Jesus condenou esta prática de manipulação. Ok? Exemplos de louvores com letras manipuladoras. Você talvez não tenha nunca ouvido isso. E eles também não vão dizer isso. Eles não vão falar mal deles mesmos. Eles não vão pregar para você, dizer para você a verdade. Eles vão usar textos bíblicos e usar textos fora de contexto para justificar suas doutrinas, justificar suas mensagens e conduzir você a ser um seguidor da igreja. E por isso em tudo você é manipulado. Nas mensagens, nos louvores. E depois você se desgasta dentro de uma instituição religiosa, de uma denominação, achando que está servindo a Deus, estará servindo ao homem. Estará só enriquecendo o patrimônio religioso desses homens. E você, amanhã, um dia você descobrirá que foi usado, enganado e muitas das vezes roubado. Pelo canal Feridos em Nome de Deus. Nós estaremos gravando sempre. Estaremos gravando para que as pessoas aprendam, para que as pessoas se libertem e elas amanhã possam dizer, não quero ouvir mais ninguém, não quero ouvir Paulo, pastor,
padre, pai de santo, macumbeiro, não quero ouvir mais papa, não quero ouvir raio de ninguém. Eu só quero ouvir a voz do bom pastor. Eu só quero ouvir a Jesus. Então a obrigação nossa é levar você a seguir a Cristo, e depois você não precisa de seguir ou ficar ouvindo mais ninguém não, porque as Escrituras até nos ensinam sobre isso. Haverá dia que ninguém precisará ensinar ao outro, porque o Espírito Santo de Deus, esse vos ensinará todas as coisas. Vamos conhecer um pouquinho desses louvores que manipulam as pessoas? Esse louvor, por exemplo, quando chego em tua casa, dobro os meus joelhos e começo a orar. É de uma denominação religiosa. Esse louvor, isso aqui é uma estrofe do louvor. Quando chego em tua casa, dobro os meus joelhos e começo a orar. Sinto algo tão divino, tão maravilhoso e começo a chorar. Isso é manipulação. Isso é pura... Posso fazer uma pesquisa na internet para Luísa chorar. Não precisa fazer uma pesquisa na internet. Nós simplesmente podemos aqui mostrar para você que esses louvores, eles são contaminados. Se você pegar esses louvores, cantar em casa, porque é lindo salmodiar ao eterno Deus. É maravilhoso salmodiar a Deus, como o Davi fez, como muitos servos do Senhor no passado fizeram. É maravilhoso. Não que seja uma regra de fé, porque Jesus não pediu isso. Não há mensagem de Jesus mandando que você cante louvores ao Deus eterno. Melhor dizer, Jesus não aceita testemunho de homens. Ele deixou claro isso nas suas palavras. Então, mas é maravilhoso você, no teu coração, salmodiar a Deus. Em tua casa, no carro, na rua, no trabalho. É gostoso. A nossa alma sente-se feliz. Mas quando você vai para o cunho religioso, dentro de um ambiente religioso, para louvar ao Senhor, ali você vai ser manipulado. A própria letra do louvor, para aquele ambiente, será manipulado. É como eu disse no instante. Você vai no mercado, compra um cartão de vela para acender na tua casa, porque faltou energia é uma coisa, mas na hora que você compra um cartão de vela para acender para alguém, aí você entra em pecado contra Deus, em iniquidade contra Deus, que Deus se aborrece disso. Assim esses louvores. Cantado, particularmente, cantado no teu dia a dia, é maravilhoso, é gostoso. E quando você quer cantar para você, ou você quer cantar para Deus, que tem dias que quer cantar para você. Você acha tão lindo o louvor, poxa, eu gostaria tanto de ouvir aquele louvor. Não, você vai ouvir, você não está cantando para Deus, você está ouvindo. Porque, na verdade, está cantando é para você, porque você está gostando do louvor. Agora, se você quer cantar para Deus o louvor, você sabe cantar o louvor, você canta para Deus. Mas que você entenda que cantado dentro do ambiente religioso existe manipulação. Quando chego em tua casa, dobro os meus joelhos. É isso que Jesus ensina? Que casa? Casa de alvenaria? Deus habita em templos feitos por mão de homens? É isso? É isso que o louvor diz? Porque esse louvor, logo a pessoa quando canta dentro do ambiente religioso, ele associa a igreja. Ele associa ao local que ele está ali de preceitos religiosos. E ele diz assim, quando chega em tua casa, por quê? Ele dobra os joelhos ali naquele ambiente, ele acha que ali é a casa de Deus. E Jesus não disse isso. Jesus disse, entra no teu quarto, não é isso? Fecha a porta, ora ao Pai em secreto o Pai te responderá. Jesus também ensinando disse que não existe lugar de adoração, porque a hora é e a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os que assim o adorem. Então, não existe. Você vai na casa do Senhor, igreja, casa de alvenaria, buscar Deus. Se Jesus te ensina que Deus está te procurando, desde quando você adora em espírito e em verdade, dobra os teus joelhos em casa. E o Pai te procura aquele que assim o adora em espírito e em verdade. Agora, você vai para o templo, você vai para um ambiente religioso, achando que ali é a casa do Senhor. Porque ali é quando eu chego em tua casa, não é isso? Você acha que aquilo ali, você está servindo a Deus, no teu coração está ali, mas Deus não quer isso de você. Deus quer libertar você disso. Deus quer libertar você disso. Porque o sistema religioso se beneficia nisso, porque quando o sistema religioso, os líderes sabem o que você está cantando, e aqueles que chegam dentro dessas igrejas, vê você cantando isso, diz, olha, vi que coisa maravilhosa, eu senti a presença de Deus. É quando eu chego na casa de Deus, a primeira coisa que eu faço é colocar de joelhos. Entendeu? Ajoelho de quê? Diante dos púlpitos, objetos sagrados e santos. Foi isso que Jesus ensinou. Isso foi prática de Jesus. Foi prática dos discípulos. Eles ensinaram isso. Eles ensinaram você a dobrar o joelho de frente a púlpitos e diante de homens. Foi prática dos discípulos de Jesus? Foi prática da igreja primitiva? Não. Isso é manipulação.
Ok? Vamos passando. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos. Quem lembra desse louvor? Vamos lembrar um pouquinho dele aqui? Acho que eu tenho esse louvor aqui, bora ver? Feliz neste santo lugar, eu marquei. Não é esse. Esse é outra manipulação, mas não é esse não. Eu vou procurar outro aqui, deixa eu ver, lembrar se é esse. Feliz em vir em tua casa, peguei minha voz e cantar. Olha que lindo, não é? Fico feliz em vir em tua casa, peguei minhas mãos e adorar. É lindo. Fico feliz em vir em tua casa, peguei minha voz e cantar. Fico feliz em vir. É um louvor bonito, não é? E quem está lá dentro cantando não percebe que está sendo manipulado. Porque está associando o louvor, ele associa a casa de alvenaria à casa de Deus. E Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Todos os profetas condenaram isso, Paulo condenou isso, os discípulos de Jesus não pregaram isso, o próprio Jesus não pregou isso. E como é que as pessoas, elas cantam um cântico que estão sendo usadas para manipular? É um louvor lindo, esse é só de ouvir. O próprio Davi reconhece que Deus não habita, você salvou de lá. Não há pecado você cantar. Não existe pecado sobre cantar. Agora, ser manipulado dentro do sistema religioso porque quando você está lá dizendo eu vou ensaiar esse louvor, eu vou ensaiar para cantar para Jesus, não. Você está fazendo o que o sistema religioso quer. É a denúncia que o profeta Amós fez aos filhos de Israel. Foi a minha Israel. Eu estou cheio, farto das vossas festas, das vossas luas novas, dos vossos louvores, dos vossos cânticos. É a mim que vocês cantam isso? Então as pessoas não percebem que os líderes manipulam elas. Porque as pessoas novas que vão chegando dentro dessas igrejas, ouvem esse louvor e dizem, o povo aqui está feliz, aqui tem felicidade. Ali no bar é cachaça, é bebida, é morte, é tiro, mas aqui não, aqui é felicidade. Olha o louvor como é lindo. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Isso é manipulação. Isso é na mente, no subconsciente, para você ir associando que a casa de Deus não é você, a casa de Deus é a casa deles, a casa religiosa, é o ambiente religioso. E você vai entender isso em decorrer dessa explanação que estaremos fazendo. Então você precisa entender o quanto eles manipulam as pessoas e as pessoas não percebem. O louvor, eu estou falando aqui do louvor que eles usam como manipulação, isso é só a ponta do tapete que a gente está suspendendo. Porque quando esse tapete estiver no meio, aí que o lixo todo vai sair. E nós vamos limpar debaixo desse tapete e jogar fora também esse tapete, porque não serve também não. Já apodreceu. Mas vamos continuar ouvindo outros louvores manipuláveis, que eles manipularam não só a letra, como manipulam as pessoas dentro desses ambientes religiosos, que a letra já é tendenciosa. Fico feliz em vir tua casa, erguer minhas mãos. Sabe o que é isso? Para você associar que a casa do Senhor não é você, casa de Deus não é você, é a igreja, é o templo, é o local. E você vai se desgastar ali, servir ali, achando que está servindo a Deus, mas irá dedicar toda a tua vida servindo a homens. E um dia Deus dirá para você, eu nunca te mandei fazer nada disso. Tudo que eu quis é que você entendesse que o sacrifício do meu filho é perfeito. O sacrifício do meu filho não requer ajuda humana. O sacrifício do meu filho, eu mesmo providenciarei casa para mim. Foi o que ele disse a Davi. Eu providenciarei casa para mim. E Davi não entendeu. Jogou tudo sobre Salomão e deu no que deu. E na verdade, nós vamos compreender isso daqui para frente. Nós vamos compreender que a promessa de Deus para Davi era em Jesus. Deus mesmo iria prover casa para si. E a casa ele já proveu através de seu Filho Jesus. Eu, você e todo aquele que crê no Senhor Jesus. Este aqui, por exemplo, eu me prostro em teu altar. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu cantei muito.
Eu me prostro em teu altar. Eu me prostro em teu altar. Nesta hora de clamor. Eu me prostro em teu altar. Inclusive é de uma igreja que eu frequentei. O altar é o púlpito. É o púlpito que é o lugar santo. Para a igreja, o púlpito é santo. A maioria de igrejas tem o púlpito como lugar santo, lugar que sai a revelação. É o lugar onde as pessoas são teleguiadas pela revelação desses mediadores. Ok? E prostrar, foi prática de Jesus se prostrar diante de púlpito. Foi prática de Jesus, dos discípulos de Jesus se prostrar diante desses púlpitos. Foi recomendação ir nesses ambientes e um lugar de adoração, um lugar marcado pelos líderes de adoração, só porque eles dizem que é santo. Imagine se eu dissesse aqui agora, olha, eis que te digo, meu servo. Aí você ia dizer, poxa, Paulo é o profeta da internet, Paulo é o profeta, eita, agora esse homem, agora é de Deus. Eis que te digo, meus filhos, meus irmãos, eis que te falo contigo. Então vocês caem nessas babaqueiras porque na verdade foram treinados para isso. Eu também fui treinado para isso e caí, e hoje para mim eu tenho até nojo quando eu lembro que eu fui enganado por esses demônios, esses cães gulosos, ok? E eu me prostro em teu altar, nesta hora de clamor, não é isso? Hora de clamor, existe hora de clamor? Ah, é o horário do culto? Hora de clamor? Foi isso que Jesus ensinou? Existe essa hora marcada de clamor? Ou devemos ter nosso coração direto, a presença de Jesus em nossas vidas? Porque quem tem Jesus no coração é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Quer crer em Jesus para a vida eterna, esse é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Esse tem acesso além do véu, isto é, pelo sangue do Cordeiro, não por uma reza de um clamor contínuo, aquela coisa que você tem toda hora, tem que ajoelhar para clamar, tem que ajoelhar diante de um púlpito e clamar. Isso é oriundo do catolicismo, que essas igrejas copiam e dão certo, porque enriquece elas, enriquece os seus líderes, porque ficam sendo chefes e líderes de muita gente, e você cai numa dessa, pois é, me prostro em teu altar nesta hora de clamor. Isso é uma farsa. Cante esse louvor fora desses ambientes religiosos. E não se prostre diante desses púlpitos que eles os colocaram e inventaram que é para você adorar. Só porque eles disseram que foi revelação de Deus? A pergunta é, foi prática de Jesus? Foi ensinamento de Jesus? Ele recomendou que fizesse isso? Jesus ensinou isso? Os discípulos pregaram isso? Os discípulos de Jesus mandaram fazer isso? Pelo contrário, João diz, aquele que vai além dos ensinamentos de Jesus e não permanece nele, esse não tem um pai e não tem um filho. Eu espero que você acorde, eu espero que você desperte. Esse é só uma pequena parte que nós estamos tratando de um assunto sobre louvor. E vem muito mais por aí sobre louvores que são manipulados por esses homens e manipulam você por esses homens. Levam você a acreditar que está cantando para Deus, acreditar que está sendo sinceros, mas na verdade alguém se beneficia com isso. Eles estão se beneficiando. E você está pensando que é Deus. E por isso não adianta falar mal do catolicismo, falar mal daqueles que vão lá adorar Maria, porque no fundo, você vai adorar as Marias criadas pelas igrejas evangélicas e por sua igreja e pelos seus pastores. Só muda que lá é Maria e caçam outros nomes. Mas você, no fundo, se prostra diante das invenções desses homens. Isso é inevitável. Você precisa entender. Por isso que Jesus tem você como povo de Deus. Sai dela, povo meu. Se você não fosse povo de Deus, eu não estaria aqui nem falando para você isso. Mas eu sei que você é povo de Deus, porque o Senhor Jesus deixou claro sobre isso. Sai dela, povo meu. Meu povo, interessante que há nas Escrituras uma palavra que diz, meu povo erra por falta de conhecimento. E isso os líderes gostam. Os líderes adoram essa falta de conhecimento, a ignorância do ser humano, a ausência de entendimento do ser humano, porque aí eles manipulam do jeito que eles querem. Vamos ouvir aqui mais um louvor. Eu me alegrei e fiquei feliz. É isso? Eu me alegrei e fiquei feliz. Deixa eu ver se é esse louvor aqui. E me convidaram, vamos para casa do amor. Se eu busco alegria encontra aqui. Celebremos a alegria que nos vem do nosso Deus. Aí, olha, eles associam o louvor a uma casa de alvenaria. Chamam de casa do Senhor. Entendeu? Aí
E muitos desses ensinamentos são levados, principalmente para as crianças, são levados a associar a uma casinha. Aqui, você viu aqui atrás, aqui, que tem uma casinha, é para as crianças, na cabeça das crianças, vai associar essa casinha à igreja, a casa do Senhor. E elas crescem, vão ser escravas das igrejas, dos líderes, achando que estão servindo a Deus. Porque aprendeu desde criança que aí é a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos usar o salmo lá de Davi, coisa que Davi, quando escreveu esse salmo, nem templo construído tinha, e pois ele chamava de Jerusalém, sim, era a casa do Senhor, mas Jesus, quando veio, mudou tudo isso, porque Jesus agora disse que a casa do Senhor agora é onde você adora em espírito e em verdade, aí você é casa de Deus. O apóstolo Paulo pregou muito bem isso, qualificou muito bem, que nós somos templos do Espírito Santo. E você, às vezes, é enganado, às vezes você leva seus filhos a ser enganado nesses ambientes, ele mostra esses quadrinhos, é isso, e quando vão passar em data show, por exemplo, né? Aí as pessoas ali, os novos que chegam, associam aquela cantoria toda, como se Deus tivesse recomendado que fizesse aquilo. Aquilo ali fosse uma prática e fosse uma condição para ser crente, uma condição para crer em Jesus, uma condição para ser servo de Jesus. Se toda essa cantoria que é totalmente ensaiada, tudo, os líderes manipulam isso de maneira muito sutil que você não percebe isso. Eu não percebi durante 18 anos, 18 não, ele veio 40 e tantos anos que eu fui católico antes de ser evangélico e fui manipulado de todos os lados. Então, isso aqui é para você entender bem como são capazes de fazer isso, ok? Esse aqui deixa eu ver, eu me prostro, nós já vimos aqui. Agora vamos ver um aqui, esse aqui que é interessante. Vamos achar esse louvor. Deixa eu ver se eu tenho aqui esse louvor. Ah, não, eu não tenho esse louvor. Eu não tenho esse louvor. Mas vamos lembrar um pouquinho desse louvor aqui? Olha que lindo. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Ficou lindo, né? Porém, numa tarde, dá vontade de chorar. contá-las todas. Mas por trás disso, uma grande manipulação. Lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco. Deixou no aprisco. É isso que diz as Escrituras. O louvor, ele vem dizendo deixar no aprisco, é para associar aprisco à igreja. Mas não é isso. Não é isso que as Escrituras dizem. Não deixou em aprisco. As Escrituras, elas dizem o contrário. Elas não dizem que deixou no aprisco. Mas a manipulação é para que você associe aprisco com a igreja evangélica, aprisco com o templo evangélico, católico, espírita. A manipulação é que você ouça esse louvor e você se sensibilize e diga, o Espírito Santo de Deus está tocando na minha vida, que é para mim entender que Jesus está me chamando, eu sou a ovelha perdida. De fato, Jesus está todos os dias buscando em ruas, becos e valadas pessoas perdidas, para que sigam ele e creiam nele para a vida eterna, para serem salvos. Mas quando é cantado dentro do campo religioso, dentro das igrejas religiosas, a intenção é associar isso ao templo. Que deixou no aprisco aonde? Na igreja. Porque aqueles que estão cantando são as 99. As Escrituras. E você que está chegando na igreja é perdida. Elas não dizem. Então isso é uma malandragem. E o Espírito de Deus não se envolve em malandragem. O Espírito Santo de Deus é luz. O Espírito Santo de Deus não se envolve em engano e mentira. Não estou dizendo que o Osé de Paulo está mentindo. Não é isso. No louvor dele. Eu estou só dizendo que quando a igreja usa esses louvores, usa tendenciosamente, maliciosamente, para que pessoas assimilar e plantar bem da mente delas que o aprisco é a igreja. E o aprisco é a igreja evangélica. É o templo de alvenaria. E Deus não habita em templo de alvenaria. Deus não habita nesses lugares que esses homens escolheram para Deus morar. E as pessoas, quando ouvem esses louvores, se sensibilizam e vai para casa dizendo, olha que louvor lindo, Deus tocou em mim, eu sou ovelha perdida, eu tenho que ir. Tanto é que quando as pessoas saem dessas igrejas
e diz assim, eu não quero mais elas. Aí alguém chega e diz, você está desviado. Por quê? Desviado não é de Jesus, desviado da igreja, daquele ambiente religioso. Mas a igreja tem como desviado. E quando a pessoa diz, poxa, eu era evangélico, eu não sou mais evangélico, ela diz, você precisa voltar para Jesus. Você diz, não, mas eu já estou em Jesus, eu me desviei da igreja, eu não quero saber da igreja. Essa mentirada toda, eu estou liberto dessa mentirada. Eu não preciso voltar para Jesus, já estou em Jesus e ele em mim. Eis que estareis convosco todos os dias de vossas vidas. Essa é a palavra de Jesus. Mas as mensagens pregadas em púlpito dizem outras coisas. E as pessoas, ouvindo essas mensagens pregadas de púlpito, elas vão assimilando aquilo como verdade e vai tendo esse currículo de nomes, de palavras, de frases, tipo desviado, voltar para Jesus, caídos. Então, toda essa malandragem, ela é maligna, ela é diabólica, ela não é só simplesmente um erro doutrinário, um erro teológico, não, ela é maligna mesmo, ela é diabólica, com a intenção mesmo de pôr medo aos que estão e para frustrar os que saem. Mas quem sai desses ambientes liberto dessas coisas e sai com coragem para denunciar essas mentiradas todas, aí eles enlouquecem e aí a tendência deles é nos odiarem e ainda usarem ainda o rebanho como escudo humano para nos odiarem, para falar mal da gente, para nos aborrecerem, porque acham, na verdade, que é certo que são pregados nos púlpitos, o que eles dizem são a verdade. Não é Jesus a verdade. Não são as palavras de Jesus que é a verdade. Não são os ensinamentos de Jesus que é a verdade. A verdade são as mensagens pregadas de púlpitos, que eles aplicam imediatamente no coração. Tanto é que algumas igrejas, eu que vim da igreja Maranata, por exemplo, lá dentro se aprende que revelação não se questiona. Então, pode vir revelação de todos os lados que você lá tem que obedecer. E aí que não obedecer, porque passa a ser um caído, um rebelde, um desobediente, quem sabe até excluído, quem sabe até, né? No cantinho, chamam no cantinho particular para dizer, com aquela vozinha mansa, se você não está gostando da igreja, se você não olha, a igreja de Jesus, e se você não está satisfeito com ela, você tem outras igrejas. É assim, eles fazem de tudo para sucumbir uma pessoa que tenta se levantar dentro desses ambientes para mostrar a verdade. Eles tentam de qualquer maneira. E se essa pessoa não aguentar lá dentro, dizendo não tem como mudar esse povo, não. Eu vou sair, eles vão tentar denegrir a imagem dessas pessoas, eles vão tentar de qualquer jeito passar uma imagem ruim daquela pessoa. Aquela pessoa pode servir eles 30, 40 anos, ajudou a enriquecer o patrimônio religioso e as mentiras religiosas deles. Mas eles vão tentar de alguma maneira desqualificar você para tentar atingir o que você diz. Mas quem sai liberto desses ambientes religiosos sabe do que esses cães gulosos são capazes e sabe como eles têm a coragem de usarem os seus comandados para tentar de uma maneira ou de outra sucumbir os que gritam, porque é assim mesmo, são como as pedras, porque se esse calar as pedras clamarão. Muitos estão se calando diante de tanta vergonha religiosa aí, e estão calando e engolindo, e estão dizendo, isso é o homem, não olha para o homem destruindo a verdade, o homem destruindo o evangelho, o homem destruindo a pureza do evangelho, o homem está destruindo os princípios de Jesus, e você dizendo, não olha para o homem, não olha para o homem, não olha para o homem, deixa que Deus vai acertar com ele, financia esse reino maligno, financia essas mentiras, esses mentirosos, e depois de que Deus vai acertar com ele, Deus vai acertar com ele, e também com você, que tem consciência, que financia o engano e a mentira, e não quer a verdade, e ainda contamina os outros. Vamos ver mais um pouquinho aqui, entender um pouco mais o que diz as Escrituras sobre isso? Tem mais um louvor aqui. Esse é terrível. Vamos aqui. Esse é terrível.
Entendeu? Edifiquei uma casa, um lugar para a tua eterna habitação. São louvores cantados. São louvores que são cantados e associados a uma casa, uma igreja, um local. Até o modelo existe. Por exemplo, isso aqui é de uma igreja, a Igreja Maranata, e que o povo tem uma paixão pelo templo, porque são templos revelados por Deus, e são templos que eles adoram como casa do Senhor, como objeto sagrado para a igreja, porque são revelação de Deus. E quando vão, tanto é que vão inaugurar templos, ou consagrar, eles chamam de consagrar, mas quem entende essa linguagem, o que há por trás dessa linguagem, nós entendemos que não é consagrar, é inaugurar mais uma filial. Quando vão inaugurar uma filial, geralmente é cantado esses louvores. Edifiquei uma casa para a tua morada, um lugar para a tua eterna habitação. Então, a igreja vai aos delírios, entra em um frenesi terrível, um frenesi religioso, sai fora de si, porque são louvores que realmente emocionam, tocam na alma, emociona. Louvores que você cantar fora do ambiente religioso, eu creio que não fará mal nenhum, mas quando você canta dentro do ambiente religioso, por trás disso, você não sabe que existe malignidade. Você não sabe que ali os líderes estão se beneficiando para você cantar esses louvores, mas cantar esses louvores para enriquecer o sistema religioso, para dar ibope para o sistema religioso, para que as pessoas que estão visitando naquele dia, que geralmente esses cultos são cheios de visitantes, e esses visitantes devem ali serem aliciados, ou melhor dizer, canalizados, a seguir aquela casa que Deus está edificando agora aqui na terra para Deus morar. Eles usam a Bíblia como pretexto para justificar seus preceitos, suas doutrinas, suas crenças e seus ritos. Isso nós vamos ver o que pensa, o que diz as Escrituras, se é realmente isso, porque geralmente esse texto é um texto, acho que veio talvez lá de 1 Reis, o Samuel tal, tirado do templo de Davi, quando consagrou o templo de Salomão, porque o templo de Deus não era ali, é o templo de Salomão, na verdade. Deus nunca pediu templo para Salomão, muito menos para ninguém, né? O que ele prometeu a Davi foi da raiz de Davi vir um templo, daqui de um reino que não teria fim, e o reino de Salomão se acabou muito cedo, com a sua idolatria, seus enganos, suas mentiras, mas até o mesmo Salomão, quando foi para justificar o templo, disse que foi o Deus das trevas que visitou ele, e disse que disse que foi Deus que habitava em trevas que visitou ele, e o Deus de luz, que é o Deus de Jesus de Nazaré, esse Deus não habita em treva alguma, nunca habitou em treva alguma, Deus sempre morou na luz, sempre Deus é luz e criador de todas as coisas. O próprio Salomão, na mesma oração, eles não leem, eles pegam o texto que Salomão, que agrada ao culto, é o texto que é pretexto para a existência do culto e a inauguração do templo, e quando eles fazem isso, aí ele lê o texto lá de Salomão, mas ele não lê todo o contexto lá de Salomão, que Salomão acho que se atrapalha e começa a dizer que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, e aí peraí, por que ele está se edificando? Se ele mesmo está orando, dizendo que Deus não habita em templos na terra, feito por mãos humanas, e por que ele está consagrando esse templo? Mas você vai compreender isso, e hoje nós podemos dizer que Jesus é aquele que Deus fez o templo para si, o que ele prometeu a Davi, que tu não me fará casas, mas eu farei casa para mim, eu prepararei casa para mim, e um reino que será eterno, e da tua raiz, das tuas entranhas, mas não Salomão, Jesus. Mas Salomão, com a teimosia dele, até o mesmo Davi, insistiu em dizer que era Salomão. Mas o reino de Salomão não teve fim, sim. Acabou, sim. O reino de Salomão logo se desfez com a idolatria dele e ele seguindo após outros deuses. Mas Jesus veio da raiz de Davi. Nós podemos dizer que Jesus ergueu esse maravilhoso templo. Foi promessa que Deus deu a Davi, dizendo, eu farei casa para mim. Não tu fará casa para mim. Eu farei casa para ti, Davi. Não tu para mim. E na morte de Jesus, e na ressurreição de Jesus, estava o templo que Deus estava erguendo para o próprio Davi um dia. Vai entrar na eternidade, mas vai entrar através desse Jesus maravilhoso, desse templo maravilhoso que Jesus é quem ergueu para nós. Ok? E isso, eu espero que muitos até compreendam isso depois, hein? Isso é maravilhoso. Isso liberta. Até essas aulas dadas aí nas igrejas aí, muitas igrejas, inclusive em Maranata, sobre o templo de Salomão, sobre o reino de Salomão,
todo esse engano, toda essa mentirada, reveja a Bíblia, releia a Bíblia, que você vai ver que essas aulas são mentirosas e são feitas para enganar e para simplesmente botar na tua cabeça que você deve ser escravo e seguidor da igreja e ser escravo como Salomão criou muitos escravos, Salomão criou muitos dependentes. Salomão foi muito difícil na vida das pessoas, o rei de Salomão, com seus impostos e com suas atitudes. Até o templo para construir